Então, a paz Pai do do Senhor Senhor a todos, estamos dando início à nossa aula aula 3 3 sobre sobre seitas seitas e e heresias. heresias. Na Na semana semana passada passada nós definimos aí o o conceito conceito e as e as principais principais culturas culturas religiosas religiosas que nós que temos e que a nós gente temos. vê. E na E aula na de aula hoje de nós hoje nós estaremos estaremos dando dando prosseguimento, prosseguimento, mas mas já entrando entrando no dentro do conceito de conceito de seitas e seitas e heresias. heresias. Então, quero Então, orar para quero nós orar para nós iniciarmos a nossa aula, agradecendo ao Senhor agradecendo ao por Senhor cada por cada dia e por dia e essa por essa aula que o Senhor tem nos concedido a concedido a oportunidade de oportunidade de estarmos aqui. estarmos aqui. Amantíssimo Deus, Amantíssimo Deus, Paz, Pai, poder poder de de vitória, vitória, somos somos gratos gratos a Ti, Senhor, pela pela oportunidade de oportunidade de estarmos estarmos aqui para poder aprendendo a aprendermos tua a Tua palavra. palavra. Abençoa cada Abençoa um, cada aluno, aqueles que vão aqueles que vão estar estar online online agora, aqueles que vão assistir depois, que o Senhor que o possa Senhor abrir o possa abrir o entendimento entendimento, e que nós não nós não sejamos sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da praticantes tua da Tua palavra. palavra. É o que eu É te o que eu te peço, peço, em nome em de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Então meus vamos lá, meus irmãos. irmãos. A aula A aula nós de hoje nós vamos falar sobre a a definição definição do que é seita e que do é que é heresia heresia dentro dentro da cultura religiosa, religiosa, daquilo que a daquilo que a gente gente tem visto, ouvido e ouvido e aprendido ao longo aprendido da ao longo da nossa aula, aula, tá? tá? Então aqui a Então gente aqui a tem gente a tem a definição definição sobre o que sobre o é que é heresia. heresia. Nós Nós falamos falamos na na aula da semana semana passada passada sobre sobre a a cultura cultura religiosa, religiosa, sobre sobre como como essa essa cultura cultura ela ela vem vem crescendo, crescendo, se vem se desenvolvendo. desenvolvendo. Então a Então gente a tem gente tem bastante bastante assunto para assunto para poder poder falar falar sobre sobre as as seitas e heresias heresias dentro da que a dentro da que gente a vai gente vai definir definir para que na para que na aula aula da da semana que semana que vem vem a a gente gente fale fale sobre sobre cada cada seita e seita e cada cada heresia heresia que a gente vê e encontra encontra dentro da dentro da nossa nossa cultura, cultura, tá tá bom? bom? Então, Então, dentro da dentro da definição, definição, heresia, heresia, ela ela deriva-se da deriva-se da palavra grega, grega, tá? tá? Que Que tem tem por por definição definição escolha escolha ou ou seleção seleção ou ou preferência. preferência. Então, se a Então, se a gente for gente for olhar olhar dentro da dentro da etimologia etimologia da a a palavra palavra heresia, heresia, tá? tá? Ela Ela tem tem essa essa composição e composição e essa essa definição. definição, Que vai que vai falar falar sobre sobre escolha, escolha, sobre sobre seleção seleção ou ou sobre sobre preferência. preferência. E aí E aí surgiu surgiu dentro dentro dessa dessa palavra palavra o que a gente tem tem como com conhecimento conhecimento como como seita, seita, que é a que é a semântica semântica dentro da dentro da palavra palavra heresia. heresia. Aí eu Aí eu coloquei coloquei uma aqui definição, uma né, dentro do definição ponto de vista cristão, que quer dizer o quê? Heresia é o ato de um indivíduo ou de um ou de um grupo grupo afastar-se afastar-se do da ensino da palavra de palavra Deus. de Deus. A minha A tela minha tela está está aparecendo para aparecendo vocês para aí? vocês aí? Que falhou Que aqui? falhou aqui? Não sei se Apareceu? apareceu. Está na Está na aberta. aberta. Então vamos lá. Aparecendo. Então, Então, dentro dentro do do ponto de vista de vista cristão, cristão, o tá? que é O uma que é uma heresia? heresia? É um É ato um de ato de um um indivíduo ou de um grupo grupo afastar-se do afastar-se ensino do da ensino da palavra de Deus. palavra de Deus. Então nós Então nós sabemos sabemos que que nós, como nós, como cristãos, cristãos, nós nós temos temos a palavra que que é a é a nossa nossa bússola, bússola, que nos que nos guia, que dá nos dá a a definição, definição, a direção do que é do que é certo certo e do que é correto de dentro uma de uma condição condição ética ética e e moral, moral, debaixo debaixo de uma direção de Deus Deus para nossas nossas vidas vidas e e para o como um mundo como um todo. todo. Se a gente Se a for gente for olhar olhar a a antiga aliança, aliança, o o Senhor Senhor ele implementou os implementou 10 os 10 mandamentos mandamentos como uma como a base para para que que os os hebreus hebreus eles pudessem seguir, tendo tendo ali ali uma uma direção de como como eles viessem a se viessem a se comportar comportar de diante Deus. de Deus. Quando a gente Quando a olha gente para o olha Novo para o Novo Testamento, Testamento, o o apóstolo apóstolo Paulo Paulo ele trazendo essa trazendo essa definição definição e e falando falando sobre as sobre as doutrinas que doutrinas nós que nós conhecemos como conhecemos doutrina como de doutrina de Cristo, Cristo, doutrina de doutrina de Deus e a Deus e a doutrina do doutrina do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, uma Então, uma heresia, heresia, dentro do dentro ponto do de ponto de vista vista cristão, cristão, é é quando a quando a pessoa pessoa se ela se afasta afasta dos dos conhecimentos conhecimentos bíblicos, bíblicos, ou não precisa ou não nem se precisa nem se afastar. afastar. É quando É a quando a pessoa ela pessoa ela vai vai distorcer distorcer ou ou aplicar as aplicar as verdades verdades bíblicas bíblicas de uma de forma uma forma totalmente totalmente errônea. errônea. Então, dentro Então, do dentro do conceito conceito de de heresia, é heresia, é quando se quando tem um se tem um grupo grupo que vai se que vai se afastar do afastar do ensino da ensino da palavra de Deus palavra de Deus e e adota a adota a divulgar as suas próprias próprias ideias. ideias. Como diz Como a diz a força da força da expressão e o expressão e o jargão, jargão, que que texto texto sem sem contexto contexto abre abre pretexto pretexto para para heresia. heresia. É quando É você quando vê uma você vê uma pessoa que pessoa que pega pega simplesmente simplesmente um um texto, não texto, não entende nada entende do nada do contexto, ou contexto, não ou faz a não faz a aplicação aplicação correta do correta do contexto, contexto, e isso e dá isso dá margem para margem para poder poder aparecer aparecer várias várias heresias que a heresias gente que a vê gente aí vê aí circulando dentro circulando das dentro
das igrejas, tá? Então, o Então, termo heresia
aparece no Aparece no original, original, coloquei aqui em coloquei Atos, em Atos capítulo 5, versículo versículo 17, 17, Atos Atos 15, 15, 5, 5, Atos Atos 24, 24, 5, 5, Atos Atos 26, 26, 5 5 e e Atos Atos 28, 28, 22. 22. Tá? Tá? E por E sua por sua vez, vez, a a heresia heresia aparece aparece também também em em Atos Atos 24, 24, 11, 11, 1 1 Coríntios 11, Coríntios 11, 19, 19, Gálatas Gálatas 5, 5, 20 20 e e 2 Pedro 2 Pedro 2, 1. 2, 1. Então, olha Então, olha quantos quantos textos na textos na Bíblia que a Bíblia que a gente gente vê e vê e observa observa sobre sobre essa essa condição da condição da heresia. heresia. Eu queria Eu ler com queria ler vocês com aqui vocês aqui rapidamente rapidamente em Atos em Atos Apóstolos, Apóstolos, capítulo capítulo 5, 5, versículo versículo 17. 17. Quem Quem tiver tiver Bíblia a aí Bíblia e quiser quiser acompanhar, acompanhar, ou então depois depois pode pode deixar deixar guardado guardado aí e aí fazer e a sua fazer a sua consulta de consulta de estudo estudo depois. depois. Atos Atos 5:17 diz 5:17 diz assim: assim: E E levantando-se o levantando-se o sumo sumo sacerdote e sacerdote e todos os que todos os que estavam com estavam ele, com ele, e eram eles eram da eles da seita seita dos dos saduceus, saduceus, e e encheram-se encheram-se de de inveja. inveja. Então, Então, a gente vai ver a gente aqui vai ver que que havia um havia um grupo grupo no no Novo Novo Testamento Testamento que já que já tinha tinha essa essa implementação e implementação e essa essa ramificação ramificação dentro de uma dentro de uma cultura cultura que era que era considerada considerado como como seitas. seitas. O que esse O que grupo esse grupo fazia? fazia? Eles Eles distorciam distorciam a a palavra de palavra Deus. de Deus. Claro que Claro que aqui, aqui em em Atos Atos Apóstolos, Apóstolos, capítulo capítulo de de número número 5, 5, não não tinha tinha todo o todo o cano cano sagrado como sagrado nós como nós temos temos hoje, hoje, que é a que é a palavra do palavra do Senhor, com Senhor, todos com os todos os livros livros definidos e definidos e inspirados. Então, inspirados. qual Então, era a qual era a base que base eles que eles tinham tinham de de conhecimento e de conhecimento e de aproximação aproximação de de Deus? Deus? Era a Era a Torá. Torá. Então, esse Então, esse grupo dos grupo dos saduceus, saduceus, eles eles distorciam tudo distorciam tudo aquilo que aquilo Deus que Deus havia havia deixado de deixado de orientação orientação para para Moisés e Moisés que e que Moisés Moisés havia havia orientado o orientado o povo povo debaixo debaixo desses desses ensinamentos, ensinamentos, e eles e eles pegavam pegavam pontos que pontos para que para eles eles eram eram verdade, verdades, aplicando para o aplicando para o povo povo totalmente de uma totalmente de uma forma forma diferente. diferente. Se a Se gente a gente for for olhar olhar também, ó, também, vamos ó, pegar vamos aqui outro pegar aqui outro versículo, versículo, Atos Atos 15, 15, 5. 5. Deixa eu ler aqui na Deixa eu ver na Bíblia. Bíblia. A gente A lê. gente lê. Atos Atos 15, 15, 5. 5. E diz Diz assim, assim. vamos lá. Vamos lá. E E alguns, alguns, porém, da porém, da seita dos seita dos fariseus, fariseus, que que tinham tinham crido, crido, se se levantaram levantaram dizendo dizendo que que era era mister mister circuncidá-los circuncidá-los e e mandar-lhes mandar-lhes que que guardassem a guardassem lei a de lei de Moisés. Moisés. Então a gente vai Então a ver gente que em vai ver que em Atos 5, Atos 17 5:17 vai falar de vai um falar de grupo um grupo chamado chamado saduceus, saduceus, e aqui e em aqui em Atos Atos 15, 5 vai falar 5 de vai um falar outro de um grupo outro que era grupo que era chamado dos chamado dos fariseus. fariseus. Então, se a Então, se gente a gente for for pegar cada pegar cada versículo desse versículo dentro desse daquilo dentro que nós daquilo que estamos nós estamos definindo, definindo, a gente a vai gente ver que vai ver uma que uma heresia heresia e uma e uma seita, seita, ela ela parte parte sempre sempre de um ou grupo de ou um de um indivíduo que indivíduo quer que quer aplicar as suas aplicar as suas próprias próprias verdades. verdades. Tá? Tá? O O apóstolo Paulo, apóstolo por Paulo, por exemplo, exemplo, nos dois nos primeiros dois primeiros versículos do versículos do capítulo 4 capítulo da sua 4 da primeira sua primeira epístola, epístola, ele ele escreve assim, escreve assim. Isso aí eu eu coloquei coloquei aqui aqui na na apresentação. apresentação. Mas o Mas o Espírito Espírito afirma afirma expressamente que expressamente nos que nos últimos últimos tempos tempos alguns alguns apostarão da apostarão da fé, fé por por obedecerem obedecerem a espíritos espíritos enganadores enganadores e ensino a de ensino de demônios. demônios. Então, toda Então, toda heresia, heresia, dentro do dentro do contexto contexto bíblico, bíblico, ela se ela se aplica a aplica ensino a de ensino de demônios. demônios. Porque o que Porque o que o inimigo o das inimigo das nossas almas nossas ele almas tenta ele tenta fazer? fazer? Ele Ele vai vai distorcer distorcer a a palavra palavra do do Senhor para Senhor que para que aqueles aqueles que que outrora outrora criam ou criam que ou não que não creram creram ainda sejam sejam enganados, enganados e sejam a uma conduzidos a uma falsa falsa verdade. verdade. Então a Então, a heresia heresia ela sempre vai está estar atrelada a uma atrelada a uma falsa falsa verdade. É um verdade. É um grupo grupo que vai que vai implementar implementar definições, definições, conceitos, vai conceitos que vai satisfazer as satisfazer as próprias suas próprias vontades vontades e e os os seus próprios próprios desejos, desejos, distorcendo distorcendo assim assim a a palavra do palavra do Senhor e Senhor e levando o levando o povo ao povo ao engano. engano. Então, qual o Então, qual o significado significado desta desta palavra, né, que palavra, no né, que no caso é caso é heresia? heresia? Afinal de Afinal de contas, o que contas, o que significa significa a a palavra heresia, como heresia, nós como nós definimos? O definimos? O que que, é que é a a heresia heresia de é de fato? fato? É Você o que a gente já também também definiu, definiu, mas eu aqui eu coloquei dentro coloquei de uma dentro de uma outra outra definição, definição, até para ficar mais é, é, didaticamente mais didaticamente mais visível visíveis para os para os irmãos. irmãos. Então, Então, heresia, dentro heresia, do dentro de termo um mais termo mais forte, forte, é uma é uma perversão ou perversão uma ou uma distorção do distorção do cristianismo cristianismo bíblico, bíblico, ou a ou a rejeição do
compreensão dos ensinos históricos da Igreja cristã. Então nós vamos ver que a heresia ela tenta minar
todas as verdades culturais, históricas que estão atreladas ao ensino cristão. Por quê? Se você tirar a base de todo o ensinamento cristão e não apresentar essa base para os novos convertidos, para aqueles que estão crescendo na fé, ou para aqueles que estão conhecendo a palavra do Senhor, você tira todo o apoio daquilo que a nossa fé está embasada. E quando a gente vai olhar o apóstolo Paulo, ele começa a pregar, a ensinar e a levar a palavra do Senhor para outras nações e para outros povos, a gente vai ver que Paulo vai se embasar dentro daquilo que ele já havia conhecido e daquilo que ele havia crido, que ele vai chamar de a doutrina dos apóstolos. O próprio Estevão, quando ele vai ser confrontado no livro de Atos, por esse grupo de fariseus e de saduceus, ele vai pegar todo o escrito que está na Torá, desde Abraão, Moisés, ele vai pegar toda essa condição histórica, falando sobre a vinda do Senhor, da preparação que Deus havia feito com o seu povo, para que ele fosse a base para aquilo que o Senhor Jesus Cristo viesse. E vocês vão ver que os fariseus e os saduceus se encheram de raiva e por conta disso. Porque Estevão estava fundamentando aquilo que ele estava falando com uma base cultural e histórica dentro da Torá. Então toda heresia, ela não gosta disso. Porque ela quer simplesmente implementar uma verdade com base. Vamos aplicar aqui um exemplo dentro de um texto para poder satisfazer a sua vontade. E a seita é traduzida, como diz aqui, é um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia. Então, heresia é o quê? É a aplicação de uma informação dentro da palavra do Senhor, quando a pessoa pega um versículo para poder aplicar uma verdade. Isso aí chama-se heresia. E seita é a composição de um grupo que vai ser fundamentado com base nesse versículo ou numa interpretação errada e errônea da palavra do Senhor. Os irmãos conseguiram compreender? Porque às vezes a gente fala seita e heresia e a pessoa pensa que é a mesma coisa. Quando na verdade não. A heresia é a aplicação errada da palavra de Deus. E seita é o grupo formado por meio dessa errônea interpretação. Alguma pergunta? Dúvidas? Amém. Então vamos lá. Então qual a diferença entre seita e heresia? Se a gente fosse perguntar na prova, é basicamente isso. Seita é um grupo e heresia é a formulação errônea de uma interpretação de um texto bíblico. Em termos teológicos, podemos dizer que a seita é um grupo pessoas e heresia são as doutrinas. Então aqui tem uma definição mais didática propriamente dita. Então a heresia são as doutrinas errôneas e erradas que se aplicam que vão ser disseminadas dentro aí da humanidade como um todo, tá? Por isso não dizemos que algumas pessoas pertencem a uma determinada heresia. Nem dizemos que alguém ensinou uma seita. Mas falamos que alguém pertence a uma determinada seita por alguém que ensinou ou aplicou uma heresia. Então, a partir de hoje, os alunos não vão mais errar isso. Se você está na prova, vocês vão acertar essa pergunta lá. Deixa eu ver aqui. Exemplo, pastor. Então, fala aqui, testemunho de Jeová. Deixa eu ver aqui a pergunta. Colocaram aqui. Se quiser, pode abrir o áudio para poder falar, tá? Acho que é mais fácil. Aqui foi uma pergunta sobre os testemunhos de Jeová. Então, os testemunhos de Jeová, eles não creem na deidade de Cristo. Não creem. Eles creem em Deus, mas não creem na deidade do Senhor Jesus Cristo. É um ensino totalmente errado, totalmente errôneo. Porque se você tira essa deidade,
você tira o principal elemento ou fator principal para se aproximar de Deus. Porque o próprio Jesus ele falou: quem vê a mim, vê o Pai. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e feridos, que eu vos aliviarei. Eu e o Pai somos um. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você tira a deidade de Cristo, ou tira a figura de Cristo, você tira o elo principal para a salvação. Então, os testemunhos de Jeová não creem na deidade de Cristo. Por isso que eles são considerados dentro desse contexto até como uma própria seita. Mais alguma pergunta? Graças meu pastor. Boa tarde. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que se refere acerca de como a gente poderia apontar para uma seita. Vamos supor, eu estava vendo um documentário do Nicodemos, reverendo Nicodemos, e ele dizia que a Universal virou uma seita. Entendeu? Eu queria, como eu posso identificar um grupo como uma seita? Boa pergunta. Guarda essa pergunta para o final, porque ela está nos próximos slides aqui. E se eu for antecipar, eu vou antecipar os outros slides antes de chegar dentro dessa definição. Mas é uma excelente pergunta. Mas está aqui, vamos responder ela. Quando eu chegar no slide, eu vou lembrar. Eu falo, lembra daquela pergunta que você fez aqui agora. Tá, vamos lá. Os nossos púlpitos carecem urgentemente de pregadores que conheçam com profundidade as doutrinas bíblicas. E por que eu falo isso? Porque nós vivemos numa geração que é chamada e denominada como geração Z. É uma geração muito imediatista, é uma geração que não gosta de estudar, que quer tudo para agora. Então, assim, é uma geração que vai no YouTube, escuta uma informação, pega aquela informação, não confere se ela de fato é uma informação que está batendo com a palavra do Senhor, pega aquele texto, aplica, e algo assim que é um ponto de atenção que a gente observa é essa nova geração de pregadores. Que quer pegar uma palavra de efeito, lançar em cima do púlpito, e sobre aquela palavra de efeito, quer virar tudo, virei por conta da palavra, aprendi algo aqui, isso aqui acaba se tornando uma verdade, e a pessoa não estuda. Não vê o contexto, o que falou, o tempo, a época, a cultura. Então, assim, aplica totalmente diferente fora de contexto aquele texto. Então, a minha observação para os alunos é: nos últimos dias nós precisamos ter pessoas que conheçam profundidade das Sagradas Escrituras. Porque para que a gente possa defender o que nós conhecemos, nós precisamos estudar. Porque essas pessoas que disseminam heresias, elas são bem incisivas e sabem defender erroneamente aquilo que elas disseminam. Mas como é que eu vou combater uma mentira se eu não conheço a verdade? Por isso que vocês estão hoje aqui no seminário para poder aprender e terem conhecimento prático, teológico e doutrinário para poder defender aquilo que vocês estão aprendendo, tá? Então, o que realmente significa uma doutrina? Porque se uma heresia ela tem a definição de ser aplicada como uma doutrina, então nós precisamos entender o que é uma doutrina, tá? O que é uma doutrina bíblica e o que não se aplica a uma doutrina bíblica.
Então, nós vimos que muitos cristãos confundem doutrina com usos e costumes, que é uma conclusão totalmente errada que as pessoas fazem. Se você perguntar hoje para um irmão da sua igreja o que é doutrina e o que é costume, alguns vão ficar meio que perdidos para responder essa pergunta. Mas doutrina é uma coisa e costume é outra totalmente diferente. Eu coloquei aqui, alguns dizem a minha igreja tem doutrina. Lá não usa brinco, bermuda e etc. Isso aí não é doutrina, isso é costume. Doutrina é uma coisa totalmente diferente. Contudo, a palavra doutrina vem do latim que significa ensino. Então, doutrina, a etimologia da palavra doutrina quer dizer ensino. Se você está aí anotando a aula de hoje, escreve isso aí. A palavra grega e a etimologia para doutrina quer dizer estudo ou ensino. Tá? Então, a doutrina para nós cristãos são os ensinamentos claros das Escrituras. Não os novos ensinos são aqueles que promovem a interpretação pessoais ou distorcidas tendenciosas. Então, a nossa doutrina bíblica, ela está fundamentada, embasada dentro da palavra do Senhor. Eu não posso, hipótese alguma, aplicar nenhum outro tipo de ensinamento que não esteja embasado dentro das Sagradas Escrituras. Tá? Não posso. Se qualquer tipo de ensino que eu vejo dentro da igreja não tiver embasado, não tiver estruturado debaixo das Sagradas Escrituras, acenda uma luz de emergência. Fiquem com o alerta ligado. Porque tudo aquilo que a gente tem como regra de fé precisa estar estruturado de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos ser não céticos, mas precisamos ser igual os crentes de Bereia. Vale o que está escrito. Se algo que está sendo apresentado não está indo em conformidade com a palavra do Senhor, ou que eu preciso acender uma luz de alerta. Preciso estar atento àquilo que está sendo falado. Então, doutrina, ela tem a ver com o ensino, tá? E esse ensino, para nós cristãos, ele precisa e deve estar embasado debaixo da palavra. É o que Paulo falou. E o próprio Jesus Cristo falou. Eu não vim descumprir aquilo que já foi posto. E nem abrogar, não. Eu vim para poder cumprir. Quando ele foi perguntado pelo grupo dos saduceus e dos fariseus sobre vários pontos que estavam atrelados à lei e à Torá, Jesus falou, eu não vim para cumprir, não. Eu vim para poder cumprir. E ele foi o único que cumpriu com afinco todas as leis descritas na Torá. E até o apóstolo Paulo, quando ele estava implementando, fundando as igrejas, ele falou, tudo aquilo que eu estou fazendo está debaixo da doutrina dos apóstolos. Então, Paulo, para poder defender, para poder estruturar aquilo que ele estava ensinando, ele falou, aquilo que eu ensino está debaixo de uma doutrina. Aquilo que eu ensino está debaixo de um ensino. O ensino dele estava fundamentado de outro ensino. Então, não tem essa de crente falar, tipo uma revelação, eu quero implementar isso. Não. Nenhuma revelação é maior do que a palavra de Deus. Se alguém fala, eu tive uma nova revelação, eu tive um novo entendimento, confia. Porque nenhum entendimento de uma outra revelação pode ser maior do que a palavra do Senhor. Se alguém tiver, ou estiver falando que tem uma nova revelação, é doutrina de demônio. E a Bíblia fala, vai querer tirar um tio e um J. E o ai ali é de peso, de cobrança, de juízo e de justiça de Deus. Então, só para os irmãos entenderem, a nossa doutrina está fundamentada debaixo da palavra. Tá? A doutrina bíblica são aquelas verdades que foram ensinadas por Jesus e posteriormente pelos seus apóstolos e evangelistas. Por que por Jesus? E aí alguns vão falar que aqui a lei ela não tem mais vigência, porque as doutrinas que nós seguimos são a doutrina dos apóstolos. Mas se a gente for ver, Paulo vai embasar dizendo o seguinte, a minha doutrina está fundamentada na doutrina dos apóstolos.
Os apóstolos aprenderam com Jesus Cristo. E Jesus foi o único que cumpriu toda a lei mosaica. Então, se ele cumpriu, se nele, tudo aquilo que foi dito pela Torá, quando a gente vê lá os 10 mandamentos, livro de Levítico, é aquilo que está escrito no Antigo Testamento, Jesus cumpriu quando ele veio aqui nessa terra. E aprendeu e passou para os discípulos. Aprendeu não, ele passou para os discípulos. Deixa eu corrigir aqui a minha fala. Ele passou tudo para os discípulos. Se os discípulos aprenderam com ele, e Paulo falou que o doutrina estava fundamentado na doutrina dos apóstolos, então tudo aquilo que a gente tem aqui escrito é verdade para a nossa vida e para a nossa regra de fé. Tá? Então são as antigas verdades e não as novas verdades. As antigas verdades das Sagradas Escrituras, elas prevalecem até hoje. Essa palavra ela é considerada como uma inerrante palavra do Senhor. Tá? E aquilo que depois dos apóstolos, os pais da igreja, os grandes mestres que amavam a verdade, reproduziram ao invés de modificar. Então, reproduzir é diferente de modificar. O que a gente vê hoje são grupos religiosos que querem modificar aquilo que já está implementado. Então, se os pais da fé, os pais da igreja, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar o nosso século, eles só reproduziram, não modificaram, o que é que na nossa geração nós temos homens e mulheres que querem modificar isso aqui. Para satisfazer o desejo do coração de homens, de membros. Não é a palavra que tem que se adequar à minha vida, não, pô. A minha vida tem que se adequar à palavra de Deus, pô. Aí nós vamos ver que Paulo ele passou grande tempo ensinando. Aí a gente vai ler a carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo estava preso, e Paulo vai falar lá. Traga-me os livros, traga-me os pergaminhos e traga-me Timóteo também. Porque Demas já tinha desamparado, aí ele vai dar um nome de todos aqueles que ele ensinou. E daqueles que cresceram aprendendo com Paulo, mas que depois se desviaram. Isso aí chama de apostasia, que é o abandono consciente deliberado da fé. Todo herético ele parte da apostasia. Ele abre mão daquilo que ele aprendeu para poder implementar novas verdades para satisfazer o seu desejo do seu coração. Mas vocês conhecem algum grupo aí que está se enquadrando dentro disso? Vamos falar desses grupos aí mais para frente. Olha o que diz aí. No finalzinho. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem perseverava? A igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filadélfia, a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas, a igreja na ilha de Creta. Todas essas igrejas, elas perseveravam na doutrina que já tinha sido fundamentada. Então, por isso que Paulo vai dizer que ele implementava, ele disseminava aquilo que ele havia aprendido. E olha como é interessante aquilo que aconteceu na igreja primitiva e que se postergou pela igreja do primeiro, segundo e terceiro século. Uma antiga heresia que surgiu dentro do cristianismo e ainda na época do apóstolo João foi ensinada por um homem chamado Cerinto. Ele era gnóstico, então o que nós conhecemos hoje como gnosticismo, ele foi implementado por esse homem grego aí. Ele afirmava que tinha um ensinamento secreto, uma revelação que ele teria, não foi dada para os demais cristãos. Olha que coisa herética. Nenhum outro ensinamento ele prevalece além do ensinamento de Cristo. Aí surgiu um homem com uma visão totalmente diferente, falando que era uma visão secreta.
Se o cristianismo tem a condição de expansão, não é algo secreto, já devemos acender um outro ponto de alerta. Tudo aquilo que é secreto. Exemplo, tive uma revelação no monte, que eu quero implementar essa revelação, porque Deus falou comigo. Se aquilo que foi dito está batendo com a palavra, a gente tem que observar. Agora, se nada daquilo que está sendo dito implementar a palavra, os irmãos, corre, que é a doutrina de demônio. Sendo assim, o apóstolo João escreve a sua primeira epístola, na qual desfaz os ensinos nocivos do herege. Como coloquei aqui. Então, veja, por exemplo, quando ele escreve a primeira carta, 1 João 4:3. Se tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir para poder ler. 1 João 4:3. Não é evangelho, tá, irmão? É epístola. Epístola é carta. 1 João, capítulo número 4, versículo de número 3. É depois de 1 Pedro. 1 João, capítulo número 4, versículo 3. Diz assim, ó. Vamos lá. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, o anticristo não implementou o seu governo de reino ainda. Isso aqui até o texto escatológico. Mas o espírito dele já atua na face da terra. O que o espírito de demônio dessa condição do anticristo, ele faz? Primeiro é tentar quebrar a deidade de Cristo. A santidade de Cristo. Aí volto lá naquela pergunta que a nossa irmã fez sobre o testemunho de Jeová. Que é o quê? O que eles implementam? Que eles não creem. O sacrifício vicário de Jesus Cristo. Tentam quebrar a deidade de Cristo. Então, se eles tentam quebrar essa deidade, esse tipo de visão, esse pensamento herético, ele está totalmente atrelado ao que esse homem implementou dentro do gnosticismo. Então, João, para defender a igreja, ele veio quebrando e desmistificando todo esse ensino herético. Aí, como que o cristão vai conseguir defender a deidade de Cristo se ele não conhece os atributos de Cristo, que foi Jesus Cristo, atributos comunicáveis, por que Jesus morreu, por que ele veio aqui para poder morrer pela nossa vida? Tem crente que está na igreja com medo de ir ao inferno. Se perguntar para ele quem é Jesus Cristo, ele não consegue definir de uma forma coerente quem é o Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou para os discípulos quando eles começaram a sair do ensinamento que ele estava dando. Ele perguntou, uns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias. Aí Jesus perguntou para eles, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? A pergunta que Jesus fez por discípulos, agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês têm a dizer sobre a minha pessoa? Imagine se Jesus perguntasse para nós que estamos na igreja de segunda a sexta-feira, me defina quem eu sou para vocês. O Senhor é o Salvador. Tá, só isso. Sabemos que ele é Senhor e Salvador. Mas se vocês estiverem debatendo com outro grupo que não crê e não sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, como que vocês definiriam a pessoa de Jesus? Parece simples, mas não é, irmão. Para que a gente possa definir, precisa conhecer. Aí a Bíblia diz, prossigamos, conheçamos e conhecer ao Senhor. O que a gente faz no seminário é continuar prosseguindo e conhecendo mais quem é esse Senhor. E para conhecer, tem que estudar, tem que ler, tem que se aprofundar. Porque vivemos tempos tribulosos, como João ele disse aqui,
4:3. É plena verdade para esse século. Tendo espírito que não confessa que Jesus Cristo não é em carne, não é de Deus. Quem não fala que Jesus não veio em carne para tentar quebrar o seu nascimento divino, quebrar a sua divindade, é espírito do anticristo, é espírito demoníaco. Se não confessar que Jesus é Senhor, tem alguma coisa errada dentro disso aí. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode, pastor. Que benção. Vamos lá. Então você já ouviu falar sobre apologia? Todo mundo está lendo a definição aqui. Deixa eu ver aqui. O que seria apologia? Alguém consegue definir? Ou quem nunca ouviu falar nesse termo? Pode falar. Defesa da doutrina. Isso aí. A apologia é a defesa da nossa fé. Como a gente fala, tem até a Bíblia apologética, que é o quê? É a defesa da nossa fé. Quando estudamos seitas heresias, além de entendermos esses dois termos, existem outros dois que também são conceitos chaves. Primeiro, a gente tem a doutrina. E quando a gente defende essa doutrina, nós estamos fazendo a apologia. Que é o quê? É a defesa daquilo que nós conhecemos. Então diz aí, a doutrina que já vimos acima, a apologia que vamos considerar a partir de agora. A apologia basicamente significa defesa. Então, quando alguém está fazendo uma apologia, ele está fazendo uma defesa. Apologia cristã. Está fazendo uma defesa do cristianismo. Apologia da família. Está fazendo uma defesa da família. Apologia, como diz aí, apologia ao crime. Está fazendo uma defesa ao crime. Então, a defesa apologética, que é aquilo que todo seminarista precisa fazer, é a defesa das Sagradas Escrituras. Não adianta eu conhecer das heresias se eu não vou ter ferramentas apologéticas para poder defender essa doutrina. Por isso que o básico ele é importante. Porque lá no básico nós aprendemos sobre a doutrina de Cristo, doutrina de Deus, doutrina do Espírito Santo. Nós não falamos sobre angelologia, que é a doutrina dos anjos. E nem falamos sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, assim, se nós não conhecemos essa doutrina, como é que nós vamos defender apologeticamente a nossa fé diante das heresias? Não tem como. Tá? Então, quando a gente fala de apologia, a gente fala sobre defesa. Então, como identificar uma seita? Que é a pergunta que o nosso irmão fez. Nós estamos com 37 minutos de aula. Daqui a pouco começa a piscar aqui o tempo da nossa aula. Deixa eu voltar aqui só aqui na parte da apologia. Apologia, ela compara aquilo que Paulo chamou de doutrina de demônios. Crente, quando ele conhece a palavra do Senhor, ele defende a sua fé contra as heresias. Diz em 1 Timóteo 4:1. Que quando Paulo vai falar para Timóteo, combata ele dentro da palavra. Olha a orientação que Paulo vai dar para Timóteo. Os irmãos conhecem e sabem que Paulo colocou Timóteo em Éfeso para que ele fosse pastor da igreja de Éfeso. E ali Timóteo tinha uma grande missão, que era defender a igreja de Éfeso mediante todas as doutrinas que haviam dentro daquela cultura pagã, herética, que estava crescendo e se disseminando. Então, Timóteo ele teve uma grande responsabilidade de manter aquilo que ele já havia aprendido, e você volta dentro dessa tecla. Nós, como apologetas da palavra do Senhor, nós não inventamos nada, nós defendemos aquilo que já está escrito. Em nome do Senhor Jesus.
Seminaristas vão sair aí tendo novas visões, novas direções. Não, a gente defende aquilo que já está implementado. As doutrinas bíblicas que já estão implementadas, nós vamos defendê-las. É isso. Nós somos defensores daquilo que já está implementado. Tem um grupo de teólogos que, depois que se forma, tem que implementar uma porção de novas verdades, não conhece Davi no ponto e o que a gente vê de igreja cheia, com essas falsas teologias, não está como gibi. Mas nós precisamos ter homens e mulheres que defendam apologeticamente a palavra do Senhor. Por isso que Jesus falou, eles vão poder. O poder que é dado não é só para rodar, não, irmãos. O fruto do Espírito não é só para rodar, não. O fruto do Espírito e os dons espirituais que nós temos, eles servem para que a gente tenha entendimento da palavra e defenda essa palavra. Então a gente conhece as verdades. Não basta só conhecer, mas tem que ter o Espírito Santo trabalhando dentro da nossa vida para que a gente aplique com sabedoria as Sagradas Escrituras. E defenda quando precisa ser defendida a palavra do Senhor. Tá? Então, apologeticamente, nós estamos aqui para isso. Então, como identificar uma seita? Existem algumas características pelas quais podemos identificar uma seita ou uma heresia. Heresia parte a partir de conhecimento e a seita é um grupo que se forma a partir desse conhecimento errôneo. Tá? Então, como eu consigo identificar uma heresia? Primeiro ponto, pelo exclusivismo eclesiástico. Então, uma seita se declara a única, verdadeira igreja, excluindo todas as demais denominações. Para as seitas, nenhuma outra denominação é parte da igreja autêntica de Cristo. Todas as outras igrejas são consideradas desonestas, enganosas, ilusórias. Em função disso, as seitas insistem para que os convertidos deixem suas igrejas e se unam a eles. É o quê? Tudo aquilo que ensina lá e que fala lá é errado. Só aqui tem a plena verdade. Então, o primeiro ponto que a gente consegue identificar uma seita através desse exclusivismo eclesiástico. Só isso aqui está certo. Só isso aqui é a pura verdade. Segundo ponto, heresias em relação à Trindade. A maioria das seitas distorcem o conceito bíblico e histórico sobre a doutrina da Trindade. É o que? Eles tentam quebrar a Trindade de Deus. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles quebram isso. Foi até falado aqui sobre uma. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Livro de Gênesis, como diz lá no capítulo número 2. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quem falou isso? Ele falou que Deus estava reunido ali. Deus, Espírito Santo e Cristo são os três seres da Trindade, tá? Que possuem atributos incomunicáveis, consciência, onipotência e onipresença, em todos os lugares, tem todo o conhecimento, tem todo o poder. As heresias tentam quebrar ou desmistificar tudo isso. Para eles, Deus é uma pessoa, é o único e é o suficiente. Aí quebram a deidade de Cristo e a deidade do Espírito Santo. Porque o tempo não... Aqui ele corre demais, não tem como nós definirmos isso. Porque na Bíblia fica muito claro. O ministério de Jesus aqui na face da terra, o propósito que ele veio cumprir. Por isso que Jesus falou, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Esse Consolador que ele vai enviar seria o Espírito Santo, com a mesma essência, com o mesmo poder. Por isso que Cristo falou para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque Jesus sabia, sem a atuação do Espírito Santo, os discípulos não conseguiriam dar prosseguimento à obra. A igreja, ela está de pé porque o dia que
move a igreja é o Espírito Santo. É ele que dá os dons, é ele que dá os frutos, o mesmo Espírito que derrama sobre a sua igreja, os dons é o mesmo que derrama o fruto. Então, se a gente tira a pessoa do Espírito Santo, a gente quebra a Trindade. Se a gente tira a pessoa de Cristo, a gente quebra a Trindade. Por quê? Nós só vamos ao Pai por meio de Jesus Cristo. E quem nos ajuda dentro dessa caminhada é o Espírito Santo. Então, uma seita que quebra a deidade do Espírito Santo, quando ela faz isso, ela está quebrando todo o princípio de parâmetro para a salvação, que é ser transformado, ser renovado, ter mudança de vida, porque ninguém vai chegar no céu de qualquer maneira. E a maioria das seitas, elas querem andar de qualquer forma, a Deus só quer seu coração. Não, Deus ele quer tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Paulo falou. Preservei íntegro até o dia da vossa redenção. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Paulo falou isso justamente para combater esse grupo gnóstico, herético, que falava que você podia fazer tudo com o seu corpo porque Deus queria só seu coração. Está repreendido em nome de Jesus. Tem muita seita aí no nosso tempo. E muitas igrejas aí que se dizem igrejas que tentam implementar isso. Pode andar de qualquer forma, não Deus só quer seu coração. Está repreendido em nome de Jesus. Mas enquanto houver crente que defendam apologeticamente essa sagrada palavra, esse grupo ali não ganha voz, não, irmão. Então a gente tem que se levantar mesmo. Força para defender, falar, pregar. É para isso. Diga lá, Priscila. Pastor, você chegou no que eu queria dizer. Infelizmente, existe muitos assim. Inclusive, não se fala mais em santificação, né? É muito difícil a igreja falar em santificação, santificar teu corpo, teu coração, né? É o que o senhor falou, que muitos só pregam, Jesus só quer seu coração, mas a palavra nos ensina, não saber que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, onde é essa palavra que eles não escutam mais? Eu falo igreja geral. Então, acha que andar de qualquer maneira. Eu já ouvi um pastor falando assim, a gente não é açougueiro para mostrar o nosso corpo. Nosso corpo tem que ser mostrado para o nosso esposo ou nossa esposa. Porque muitos não têm esse entendimento. E quando falamos da verdade baseada na Bíblia, fala que a gente é um crente picareta, é um santarrão, que aí fala assim, aí muitos até falam assim, o que adianta vestir até o pé e com o coração? Tudo bem, até concordo. Mas, se a gente quer ser santo, igual o Jesus Cristo foi, a gente tem que mostrar a diferença. A gente não tem que ser igual ao mundo. Porque é o que eu ouvi numa pregação sábado. Já não sabe mais quem é crente, quem é mais crente, quem é crente, quem é do mundo. Porque antigamente o pessoal falava assim, eu sou católico. Hoje muitos dizem que eu sou cristão. Aí cristão, quando olha, eu falei, meu Deus. Mas hoje é isso que as igrejas precisam combater. A santidade, a santificação, né? Tem que ter nas igrejas, porque as pessoas não ligam, ela não quer ligar muito para a Bíblia. Falando nisso, eu lembrei aqui agora uma igreja que tem em Belford Roxo, de uma pessoa que foi... Isso para mim é uma heresia. O pastor não quer que ninguém use a Bíblia, que ele mesmo fala a palavra dele lá. Não quer que ele lê a Bíblia, é ele que tem que falar. Então as pessoas têm que saber na palavra dele, não o que a Bíblia diz. Para mim isso é heresia, porque na verdade quem liberta o homem é a palavra. Então se está na palavra, porque nós somos falhos em errar, mas se a gente consultar a Bíblia, é igual eu sou muito assim. Eu posso só dar deixa a Bíblia. Por quê? Nós temos 7
E aí você interessante, que é o quê? Como é que a gente consegue identificar uma doutrina? Primeiro, confiança exagerada no líder. Uma seita frequentemente coloca a fé e a confiança exagerada no seu líder. Geralmente, seu líder ganha um título muito significante e recebe um status de semideus pelos devotos. Isso aí que ele está fazendo é isso. É uma seita. A autoridade nas escrituras a autoridade das escrituras é minada. É quando você tira o poder das escrituras. Porque aceita frequentemente vão dizer que consideram a Bíblia como autoritativa. Mas não há um grande porém. Junto à Bíblia, elas não dão autoridade igual ou maior aos outros escritos. A Bíblia ela é a autoridade máxima em tudo. Insuficiência na graça da salvação. Não se prega mais o evangelho da salvação. O céu já não é mais elemento de conquista para o crente. A pessoa não tem prazer de ir para o céu. O prazer dela é antropocêntrico. É crescer, estar aqui, fazer com que o homem seja grande. E o segundo, aqui é o apelo financeiro excessivo. Que tem aí algumas igrejas aí que se enquadram dentro disso. O outro, manipulação mental. Os membros são constantemente manipulados mentalmente para fazerem tudo quanto os líderes desejam. A manipulação mental se dá por meio da imposição do medo às pessoas ou a culpa terrível. Se você não fazer, Deus vai te castigar. Você está igual o demônio. Aí o crente com medo lê a Bíblia e fica dentro dessa manipulação. Controle de decisões pessoais dos seus membros. Tá? As seitas tomam todas as decisões mais importantes na vida da pessoa, profissional, por meio dos seus membros. Tem uma seita aí que até determina qual tipo de emprego você deve ter. Nós não vamos falar sobre ela hoje, porque eu guardei o ouro para a última aula. Aqui ninguém pode na última aula. Então, na aula da semana que vem, nós todos vocês vão ver aqui, eu vou abrir, vou escancarar, vai ser a revelação. Quem são essas? São essas seitas que fazem os irmãos. Muitos delas são cristãos. Algumas tem muito irmão que vê vídeo no YouTube, é simpatizante e nem sabe o que está por trás disso. Então, ó, próxima aula, aqui eu vou trazer o nome de todas elas. Na próxima aula eu vou dar os nomes. Todas elas. Próxima aula eu vou dar os nomes. Então não faltem a próxima aula. Então aqui nós temos a definição de como a gente consegue identificar. Na aula que passou sobre as culturas religiosas. Na aula de hoje nós definimos o que é seita, o que é heresia, o que é doutrina, o que é apologia. Falamos da comissão apologética e finalizamos a nossa aula falando sobre como nós conseguimos identificar o que é seita. Então, depois de termos aprendido o conceito da cultura religiosa, depois de nós termos entendido o que é seita, o que é heresia, o que é doutrina, o que é apologia, e depois de nós termos aprendido como nós conseguimos identificar uma seita, na semana que vem, nós iremos falar e dar o nome das principais seitas pagãs, religiosas, que fazem os irmãos. Algumas que se dizem cristãs. E tem muita gente se enveredando por esse meio. Um abismo chamando o outro. Tá? Então, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Temos 3 minutos para finalizarmos a nossa aula. Fazer as considerações finais. Lembrando
que a sua presença nas aulas ela é importantíssima para que você possa ter a sua presença juntando com o trabalho ou com a prova, para que você possa ter a sua nota e a sua aprovação na matéria. Então, você que está faltando, tem faltado a matéria, não falte. Porque 50% da sua nota depende da participação nas aulas. Bom? Então, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Que essa aula possa ter sido enriquecedora para a sua vida, para o seu entendimento, para a sua absorção de conhecimento. Tá? Então, vamos orar, agradecer ao Senhor. Agradecendo ao Senhor por mais essa aula nessa noite. Pai, Poder de Vitória, Santo, te damos graça de Vitória, te damos graça nessa noite. Muito obrigado pela vida dos filhos, pela vida dos seus filhos, que têm se empenhado para estar cada segunda-feira, Senhor, aprendendo e absorvendo conhecimento. Abençoa cada um deles, Senhor Jesus. Nós não sejamos ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. E agora,